E aí, pessoal, belezinha? Professor Sigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, nós vamos ter uma revisãozinha sobre os fonemas, gente. Então é um termo que faz um certo tempo, né, que na faixa de vocês não escuta. Então a gente vai ter que voltar lá atrás, certo? Então, o que é um fonema? Fonema, gente, ele é estudado no quinto e no sexto ano também, então é bem lá na base, quando a gente ainda está estudando o processo de formação das palavras. Então a gente está indo na estrutura. O fonema, gente, ele é a menor unidade sonora. Ou seja, ele vai ser o som da letrinha, pessoal. Celton? Então vamos lá. Fonema e letra representam respectivamente sons, fala e sinais gráficos escrita. Então, gente, vamos lá. O método comunicativo, o meio comunicativo, né? Quando você era um pequeno bebezinho e você estava lá no berço, você nasceu, certo? Você não sabe se comunicar. Aí, por algum motivo, ou você estava com fome, ou você sujou as fraldas, ou você estava com frio, ou você estava com calor. Por qualquer motivo, você, neném, você não ficou em pé assim e falou: ô adulto, eu não tô legal aqui, será que teria como você vir aqui dar um jeito? Não, você é um neném, você ainda não sabe se comunicar. Qual é o meio comunicativo que a criança, né, o nenenzinho, encontra de se comunicar? Algo está incomodando, o meio comunicativo dele é o choro. Aí ele começa, está chorando, o adulto vem e ele começa a fazer um checklist. Está com fome? Está com frio? Está com dor? Está com sede? Está com qualquer outra coisa? Ele vai verificando. Opa, arrumou, vamos supor que seja fralda. Opa, estava sujo. Trocou a fralda, a criança fica ali, tchunai, né? Acabou, não tem mais sofrimento. Quer dizer que a criança se comunicou? Sim, gente, o choro foi a comunicação. Com o passar do tempo, nós passamos a aprender o código que os nossos pais falam, certo? Que isso, professor de código? A língua, certo? A criança, ela é uma esponja, gente. Então, para pensar da seguinte maneira. Se você pegar uma esponja, certo? Tem água no lugar. Você pegou uma esponja e você colocou essa esponja em cima da água, o que ela vai fazer? Ela vai absorver. A criança, ela é como uma esponja, ela ainda não tem todas as ligações neurais, o que é ótimo. Por quê? Porque a criança está aberta a receber informações. Então, para você aprender o que teu pai e tua mãe estão falando, é rápido. Para você aprender a linguagem corporal, é rápido. Para você aprender a fazer associações, é rápido. Então, tudo se torna muito rápido, beleza? Os fonemas, né, aí a gente já passou do método comunicacional. Agora você já está aprendendo a falar certinho. Então a criança vai igualar a fala dela a coisas que o pai e a mãe venham a falar, certo? Os fonemas são unidades sonoras que compõem o discurso ou fala e são representadas por barras oblíquas, certo? Então cada um dos sons vai ficar por entre essas barrinhas. As letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Então, fonema, fala, isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, são vários fonemas que eu estou soltando, e letra, representação da escrita. Celton. Juntas de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. Alfabeto esse que vocês devem fazer há algum tempo que não falam. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, tá aí, né? As letras que compõem o nosso alfabeto, certo? Então, vamos lá. Já sabemos que fonema é o som e letra é a escrita. Letras que representam um fonema. Exemplo 1. Vamos pegar a palavra coçar, certo? Então dá uma olhada aqui, gente. Esse C, quando a gente faz o som dele, a gente faz um c. Ó, coloca o dedinho na garganta, pega o indicador, ó, põe ele na garganta aqui e faz c.
você vai sentir que a tua garganta vai dar uma travada. Ou seja, você tem uma interrupção de som. Então, Então, para que esse som da consoante aconteça, eu precisei colocar o O. Então, esse C cedilha, ele vai ter a representação sonora do S. Então, como eu tenho a cedilha embaixo, eu sei que ele não vai fazer cocar. Eu sei que ele vai fazer coçar. Veja, é um silvo. Então, som do C, O, som do O, som do S, A, som do A, e o R é o som do Kiko chorando. Né? Ou no caso que ele vai fazer o R, vai fazer esse R. Né? E quando tiver dois R's é o som do Kiko chorando. Né? Então, coçar. Juntei as letras, junto os sons. Vejo que a palavra coçar, eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Por que 5 letras e 5 fonemas? As minhas 5 letras, cada uma delas representa um som. A palavra máximo. Então, ó, não é máximo, é máximo. Então, o som do M. É esse som nasal mesmo. Por que nasal? Porque ele sai do nariz. Som do A. Esse X não é máximo, é máximo. Nesse caso aqui, o X faz som de S. I faz som de I, outro M, e o O. Então, máximo. Veja que para fazer o M, eu preciso desse som nasal. Tampa o teu nariz e faz o som do M. Tanto que a gente não consegue. Lembra quando você já ficou gripado? Quando você está gripado, você acorda assim e fala: banhê, eu não tô muito bem, banhê. Eu tô gripado, banhê. Por que você fala banhê? Porque o som, você está com o nariz trancado, e o som, o fonema M, ele demanda que o som também saia pelo nosso nariz. Ó, fala muito, ó, muito. Massa. Agora tampa o nariz. Muito. Massa. Agora, por exemplo, fala... deixa eu pensar uma palavra aqui. Todos. Ó, todos. Agora tampa o nariz e fala todos. Todos. O som não mudou. Por que o som não mudou? Porque o todos, nenhuma dos fonemas da palavra todos passa pelo nariz. Já as palavras com M, com N e com B, M, N, B e P, eles vão passar pelo nariz. Então, máximo. Máximo. 6 letras, 6 fonemas. O número de fonemas e letras coincidem em muitas palavras, nem sempre a gente vai ter isso, certo? Então, olha lá, a palavra acesso tem 6 letras, só que esses 2 S's, eles são representados por um só. Por quê? Porque se eu deixasse essa palavra somente com um S, ela ia ficar aceso, porque o S entre duas vogais, ele tem som de Z. Então, ó, aqui já muda. Veja, aqui o C não tem som de K, o C tem som de C. Acesso. Opa, tenho 6 letras, porém 5 fonemas. Por quê? Porque o SS, que é um dígrafo, ele vai representar somente um som. Chute. Esse CH, ele representa, né? Eu tenho 2 letras, CH, que também é um dígrafo. E, porém, ele vai representar somente o som de X. Então, 5 letras, 4 fonemas. Chute. Então, X, U, T, E, chute. 4 fonemas. Beleza? Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Terminhos que a gente tem que lembrar. Vogais são os sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. A, E, I, O, U.
ou pela boca e pelas fossas nasais. An, en, in, on, Tem palavras que vão exigir esses fonemas. Piar, ando, ó, an. Cesto, quero, lente, em. Li, lindo, sonho, avó, som, susto e untar. As consoantes vão encontrar obstáculos na passagem de ar pela boca, por isso precisam ser acompanhados de vogais, ou seja, né, ó, C, né, você vai falar o som de K, B, você vai ter essa interrupção. Então, base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar. Cada uma das consoantes vai ter uma interrupção de ar no nosso aparelho fonador, beleza? As semivogais, gente, isso agora é muito importante. Semivogais são os fonemas I e U que aparecem juntos com uma vogal, formando uma sílaba. É importante dizer que enquanto as vogais são essenciais na formação de sílabas, as semivogais não. Então, carie, ó, I e E. Mal, U, paz, I, rei, I, seita, I, venceu. Pessoal, semivogal só vai existir em ditongo e tritongo, que são coisas que nós vamos ver depois, tá bom? Mas só existem nisso, beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.